Quase não houve geração de franceses durante esse longo período que não testemunhasse os discípulos do Evangelho fugindo diante da fúria insana do perseguidor, levando consigo a inteligência, as artes, a indústria, a ordem, as quais em regra grandemente se distinguiam para o enriquecimento das terras em que encontravam asilo. E à medida que enchiam outros países com esses valiosos dons, privavam deles o seu próprio país. Se tudo o que então foi repelido se houvesse conservado na França, se durante esses 300 anos a habilidade industrial dos exilados tivesse estado a cultivar seu solo, se durante esses 300 anos seu pendor artístico tivesse estado a aperfeiçoar suas indústrias, se durante esses 3 séculos seu gênio inventivo e poder analítico tivessem estado a enriquecer sua literatura e a cultivar sua ciência, se a sabedoria deles estivesse a guiar seus conselhos, a bravura a pelejar em suas batalhas e a equidade a formular suas leis, e estivesse a religião da Bíblia a fortalecer o intelecto e a governar a consciência de seu povo, que glória não circundaria hoje a França? Que país grandioso, próspero e feliz, modelo das nações, não teria ela sido? Mas o fanatismo cego e inexorável baniu de seu solo todo ensinador da virtude, todo campeão da ordem, todo defensor honesto do trono, dizendo aos homens que teriam dado ao país renome e glória na terra: escolhei o que quereis, a fogueira ou o exílio. Finalmente, a ruína do Estado foi completa. Não mais restavam consciências para serem proscritas. Não mais religião para arrastar-se à fogueira. Não mais patriotismo para ser desterrado. E a Revolução, com todos os seus horrores, foi o tremendo resultado. Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral baixou sobre a França. Florescentes cidades manufatureiras caíram em decadência. Férteis distritos voltaram à sua natural rusticidade. Embotamento intelectual e decadência moral sucederam-se a um período de desusado progresso. Paris tornou-se um vasto asilo de mendicidade e calcula-se que, ao romper a Revolução, 200.000 pobres reclamavam caridade das mãos do rei. Somente os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com terrível tirania sobre escolas e igrejas, prisões e galés. O Evangelho teria proporcionado à França a solução dos problemas políticos e sociais que frustravam a habilidade de seu clero, seu rei e seus legisladores, e que finalmente mergulharam a nação na anarquia e ruína. Sob o domínio de Roma, porém, o povo tinha perdido as benditas lições do Salvador acerca do sacrifício e amor abnegado. Tinham sido afastados da prática da abnegação em favor dos outros. Os ricos não haviam recebido repreensão alguma por sua opressão aos pobres. Estes, nenhum auxílio pela sua servidão e degradação. O egoísmo dos abastados e poderosos se tornou mais e mais visível e opressivo. A cobiça e a dissolução dos nobres, durante séculos, tiveram como resultado a esmagadora extorsão para com os camponeses. Os ricos lesavam os pobres, e estes odiavam aqueles. Em muitas províncias, as propriedades eram conservadas pelos nobres, sendo as classes trabalhadoras apenas arrendatárias. Achavam-se à mercê dos proprietários e obrigados a sujeitar-se às suas exigências escorchantes. O encargo de sustentar tanto a Igreja como o Estado recaía sobre as classes média e baixa, pesadamente oneradas pelas autoridades civis e pelo clero. O capricho dos nobres arvorava-se em lei suprema. Os lavradores e camponeses podiam perecer de fome sem que isso comovesse os opressores. O povo era obrigado a consultar sempre o interesse exclusivo do proprietário. A vida dos trabalhadores agrícolas era de labuta incessante e miséria sem alívio,
Suas queixas, se é que ousavam queixar-se, eram tratadas com insolente desprezo. Os tribunais de justiça ouviam sempre ao nobre, de preferência ao camponês. Os juízes aceitavam abertamente o suborno e o mais simples capricho da aristocracia tinha força de lei em virtude deste sistema de corrupção universal. Dos impostos extorquidos do povo comum, pelos magnatas seculares de um lado e pelo clero do outro, nem a metade sequer tinha acesso ao tesouro real ou episcopal. O resto era desbaratado em condescendências imorais. E os mesmos homens que assim empobreciam seus compatriotas estavam isentos de impostos e, pela lei e costumes, com direitos a todos os cargos do Estado. Os membros das classes privilegiadas orçavam por uns 150 mil, e para a satisfação delas, milhões estavam condenadas a levar uma vida de degradação irremediável. A corte achava-se entregue ao luxo e à libertinagem. Pouca confiança existia entre o povo e os governantes. Prendia-se a todos os atos do governo a suspeita de serem mal interpretados e egoístas. Durante mais de meio século antes do tempo da Revolução, o trono foi ocupado por Luís XV, que mesmo naqueles maus tempos se distinguiu como monarca indolente, frívolo e sensual. Com uma aristocracia depravada e cruel, uma classe inferior empobrecida e ignorante, achando-se o Estado em embaraços financeiros e o povo exasperado, não se necessitava do olhar de profeta para prever uma iminente e terrível erupção. Às advertências de seus conselheiros estava o rei acostumado a responder: procurai fazer com que as coisas continuem tanto tempo quanto eu provavelmente possa viver. Depois da minha morte, seja como for. Era em vão que se insistia sobre a necessidade de reforma. Ele via os males, mas não tinha nem a coragem nem a força para enfrentá-los. Sua resposta indolente e egoísta sintetizava, com verdade, a sorte que aguardava a França. Depois de mim, o dilúvio. Valendo-se dos ciúmes dos reis e das classes governantes, Roma os influenciara a conservar o povo na escravidão, bem sabendo que o Estado assim se enfraqueceria, tendo por este meio o propósito de firmar em seu cativeiro tanto príncipes como o povo. Com política muito previdente, percebeu que para escravizar os homens de modo eficaz, deveria algemar-lhes a alma. Que a maneira mais certa de impedi-los de escapar de seu cativeiro era torná-los incapazes de libertar-se. 1000 vezes mais terrível do que o sofrimento físico que resultava de sua política era a degradação moral. Despojado da escritura sagrada e abandonado ao ensino do fanatismo e egoísmo, o povo estava envolto em ignorância e superstição, submerso no vício, achando-se destarte completamente inapto para o governo de si próprio. Mas a consequência de tudo isto foi grandemente diversa do que Roma tivera em mira. Em vez de manter as massas populares em submissão cega aos seus dogmas, sua obra teve como resultado torná-las incrédulas e revolucionárias. Desprezavam o romanismo como uma artimanha do clero. Consideravam-no como um partido que os oprimia. O único Deus que conheciam era o Deus de Roma. Seu ensino era a única religião que professavam. Consideravam sua avidez e crueldade como os legítimos frutos da Bíblia, da qual nada queriam saber. Roma tinha representado falsamente o caráter de Deus e pervertido seus mandamentos, e agora os homens rejeitavam tanto a Escritura Sagrada como seu autor. Exigir a fé cega nos seus dogmas sob o pretenso apoio das Escrituras. Na reação, Voltaire e seus companheiros puseram inteiramente de lado a palavra de Deus, disseminando por toda parte o veneno da incredulidade. Roma calcara o povo sob seu tacão de ferro. Agora as massas, degradadas e embrutecidas, ao sublevarem-se contra a tirania, arrojaram de si toda a restrição.
enraivecidos com o disfarçado embuste a que durante tanto tempo haviam prestado homenagem, rejeitaram a um tempo a verdade e a falsidade, e erroneamente tomando a libertinagem pela liberdade, os escravos do vício exultaram em sua liberdade imaginária. No início da Revolução, foi por concessão do rei outorgada ao povo uma representação mais numerosa do que a dos nobres e do clero reunidos. Assim, a balança do poder estava em suas mãos, mas não se achavam preparados para fazer uso deste poder com sabedoria e moderação. Ávidos de reparar os males que tinham sofrido, decidiram-se a empreender a reconstrução da sociedade. Uma turba ultrajada, cujo espírito estava de há muito pejado de dolorosas lembranças, resolveu sublevar-se contra aquele estado de miséria que se tornara insuportável, vingando-se dos que considerava como responsáveis por seus sofrimentos. Os oprimidos puseram em prática a lição que tinham aprendido sob a tirania e tornaram-se os opressores dos que os haviam oprimido. A desditosa França ceifou em sangue a messe do que semeara. Terríveis foram os resultados de sua submissão ao poder subjugador de Roma, onde a França, sob a influência do romanismo, acendera a primeira fogueira ao começar a reforma, erigiu a Revolução a sua primeira guilhotina. No local em que os primeiros mártires da fé protestante foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram guilhotinadas no século XVIII. Rejeitando o evangelho que lhe teria trazido cura, a França abrirá a porta à incredulidade e ruína. Quando as restrições da lei de Deus foram postas de lado, verificou-se que as leis dos homens eram impotentes para assustar a avassalante onda da paixão humana, e a nação descambou para a revolta e anarquia. A guerra contra a Bíblia inaugurou uma era que se conserva na história universal como o reinado do terror. A paz e a felicidade foram banidas dos lares e do coração dos homens. Ninguém se achava seguro. O que hoje triunfava era alvo de suspeitas e condenado amanhã. A violência e a cobiça exerciam incontestável domínio. Rei, clero e nobreza foram obrigados a submeter-se às atrocidades do povo excitado e enlouquecido, cuja sede de vingança subiu de ponto com a execução do rei. E os que haviam decretado sua morte logo o seguiram no cadafalso. Foi ordenado um morticínio geral de todos os que eram suspeitos de hostilizar a Revolução. As prisões estavam repletas, contendo em certa ocasião mais de 200.000 prisioneiros. Multiplicavam-se nas cidades do reino as cenas de horror. Um partido dos revolucionários era contra outro, e a França tornou-se um vasto campo de massas contendoras, dominadas pela fúria das paixões. Em Paris, tumulto sucedia a tumulto, e os cidadãos estavam divididos numa mistura de facções que não pareciam visar coisa alguma a não ser a exterminação mútua. E para aumentar a miséria geral, a nação envolveu-se em prolongada e devastadora guerra com as grandes potências da Europa. O país estava quase falido, o exército a clamar pelos pagamentos em atraso, os parisienses passando fome, as províncias assoladas pelos salteadores e a civilização quase extinta em anarquia e licenciosidade. Muito bem havia o povo aprendido as lições de crueldade e tortura que Roma tão diligentemente ensinara. Chegara finalmente o dia da retribuição. Não eram mais os discípulos de Jesus que se arrojavam nas masmorras e arrastavam à tortura. Havia muito tempo que esses tinham perecido ou sido expulsos para o exílio. Roma, inexorável, sentia agora o poder mortífero daqueles a quem havia ensinado a deleitar-se nas práticas sanguinárias. O exemplo de perseguição que o clero da França por tantos séculos dera abertamente, achava-se agora revertido contra ele mesmo com assinalado vigor. Os cadafalsos estavam tintos do sangue dos sacerdotes. As galés e prisões
que em outro tempo se povoaram de huguenotes, estavam agora repletas de seus perseguidores. Acorrentados ao banco ou labutando com os remos, o clero católico romano experimentou todas as desgraças que sua igreja tão livremente infligira aos benignos hereges. Vieram então os dias em que o mais bárbaro dos códigos foi posto em vigor pelo mais bárbaro dos tribunais, em que ninguém poderia saudar os vizinhos ou fazer orações sem perigo de cometer um crime capital, em que espias se emboscavam de todos os lados, em que todas as manhãs a guilhotina funcionava em trabalho rápido e prolongado, em que as cadeias estavam tão cheias como um porão de navio de escravos, em que nas sarjetas o sangue corria espumante para o Sena, enquanto diariamente carradas de vítimas eram levadas ao seu destino através das ruas de Paris, os procônsules, a quem a comissão soberana enviara aos departamentos, recreavam-se extravagantemente com crueldade desconhecida mesmo na capital. O cutelo da máquina mortífera levantava-se demasiado vagarosamente para a obra de morticínio. Longas fileiras de prisioneiros eram ceifadas à metralha. Faziam-se rombos no fundo dos barcos repletos. Lyon se tornou um deserto. Em Arras, mesmo a cruel misericórdia de uma morte rápida era negada aos prisioneiros. Por toda a extensão do Loire, de Saumur até a desembocadura do oceano, grandes bandos de corvos e milhanos banqueteavam-se nos cadáveres nus, juntamente irmanados em hediondos abraços. Não se mostrava misericórdia a sexo ou idade. O número de moços e moças de 17 anos que foram assassinados por aquele governo execrável deve ser computado às centenas. Criancinhas arrancadas dos seios eram arrojadas de chuço em chuço ao longo das fileiras jacobinas. No curto espaço de 10 anos, pereceram multidões de criaturas humanas. Tudo isto foi como Satanás queria. Durante séculos se empenhara por consegui-lo. Sua política é o engano desde o princípio até o fim, e seu propósito fixo é acarretar a desgraça e a miséria aos homens, desfigurar e aviltar a obra de Deus, desvirtuar os propósitos divinos de benevolência e amor, ocasionando assim o pesar no céu. Então, por suas artes ilusórias, cega o espírito dos homens, induzindo-os a responsabilizar a Deus pelos males de sua obra, como se toda essa miséria fosse resultado do plano do Criador. De igual modo, quando os que foram degradados e embrutecidos pelo seu poder cruel alcançam a liberdade, ele os compele a excessos e atrocidades. Então este quadro de desenfreada licenciosidade é apontado pelos tiranos e opressores como ilustração dos resultados da liberdade.